Esse é mais um novo tema que eu vou explanar, que eu vou exortar a todos os cristãos batizados. Escolher a vida e não a morte. Fiquem atentos, porque em Cristo, no Pai, no Espírito Santo, no Filho, que é nosso Pai e também irmão, exorto-vos que muitos fazem apregoações vãs, mas que voltados mais ao amor ao dinheiro e ao poder, tende a desfigurar a pedagogia de vida ensinada por Jesus. Nas exceções, irmãos, mas os muitos contrários, esses tantos que vivem a esses moldes profanos e não zeladores do sagrado, os falsos de coração, amantes do poder, descaminham muitos à perdição. Fere a liturgia do amor, que é sagrada, aonde habita o Espírito Santo na verdadeira sacristia e santuário, o templo humano, coração, paralelo à sacristia das igrejas de alvenaria. Entes, se contrário ao santuário de Deus, o terreno e o celeste, não testifica Cristo, Deus de manjedoura. Nem todos os instituídos são constituídos por Deus, se vive uma vida anátema, apócrifa e desviada, diferente dos que são constituídos para pactuar com a verdade revelada. Mas milhares nebriam a Igreja de Cristo, dos santos, que é visível e invisível, contaminando com o profano, fazendo laços com doutrinas filosóficas profanas, que é contrário à verdade revelada nas Sagradas Escrituras, e da tradição dos apóstolos a serem fielmente seguidas, cumpridas, e não da falsa trindade apócrifa, que contradiz a verdade, vida, missão vivida por Jesus no meio cristão e social. Muitos caem em contradição, se perdem, vivendo o modismo mundano, que não aceitando a verdade de um promotor espiritual que tem cajado dado por Deus, por nascimento, através do conhecimento, não dado por mãos humanas, mas pelo próprio Deus, para ensinar. Atuam nos quatro cantos, como sentinelas, profetizos e profetizas do Senhor Deus. Daí muitos debocham, negam aceitar a correção, de viver realmente a pedagogia de vida de Jesus, a servidão, o amor de verdade, a unidade. Muitos querem sentar ou que sentam no lugar de Deus, idolatrando o poder, algo que não é dono. Somente um é dono de tudo, que é Deus. Ainda rebela contra Deus como besta e anticristo, o que opõe a Deus, negando viver sua pedagogia de vida, o fazer de pequeno, manso e humilde. Quando Deus diz, o maior dentre vós, aquele ou aquela que faz papel de servo, que lava os pés um dos outros, e que não mente para Deus, e para o ministério dos justos santos preditos por Daniel, da eleita, da igreja militante e triunfante, a terrestre e a celeste. Ela é a igreja dos eleitos, dos pecadores que querem o esforço para ser justificado aos céus. Ainda que inumerável esses milhares justos e santos, ainda que em João 8 relata que aquele que disser que ama a Deus e odeia o irmão é o mentiroso. Isso vale para instituídos, ungidos, leigos e cristãos em geral. Nem tampouco hoje há justo de verdade que vive a liturgia do amor, testemunhando Cristo, o Emmanuel, Deus conosco, que faz morada nos templos santos, excluídos, rejeitados. O amor, a mãe de todas as liturgias, a própria liturgia do amor, que é o próprio Deus. Ela, a liturgia do amor, alinhada ao sacramento do acolhimento, da fé com as obras, do lava-pés, dos atributos teologais, fé, esperança e caridade, da piedade, da misericórdia. Ela, a sabedoria, é o fundamento, base de toda a criação. Ela é Deus, e grande maioria hoje a rejeita nos verdadeiros santuários, os templos vivos, o outro ser humano, o próximo.
Ficai, pois, de sobreaviso, pois Deus virá fazer a ceifa, o juízo em breve, por causa da dureza, ira de muitos que desencadeia, inflama, semeia o mal, ao invés de semear a paz, o amor, a unidade, o acolhimento com seu irmão. Muitos ateiam a divisão, ódio, a avareza, a gula pelo poder, o dinheiro, por soberba e não por obediência verdadeira a Cristo e aos verdadeiros enviados, que revestidos de autoridade do Senhor Deus, por isso, por viverem mais do poder mundano e de arrogâncias, os rebelam contra estes, co-irmãos de mesma igreja, povo santo. Esquece muitos que do pó viemos e do pó voltaremos ao estado de matéria e temos que prestar contas. Somente no Espírito Santo purificado, justificado nos moldes da salvação e lavado nas vestes do sangue do Cordeiro, durará o homem eternamente para junto de Deus herdar o gozo celeste. Muitos herdará o gozo do sofrimento eterno, por não ter convertido ainda, de ter rebelado contra Deus no nosso meio, e contrário aos verdadeiros ensinos de Jesus, e ter refutado o contrário à conversão, esvaziando a tempo, etc. Veja a história do rico e de Lázaro, e tenha como exemplo de vida. Com Deus não se brinca, Ele é misericórdia, mas justiça. Afinal, usará de sua justiça no grande dia com cetro de ferro. Para os duros de coração, iníquos, maus, raivosos, irados, arrogantes, hipócritas, idólatras, profanos da palavra, e por ter mentido a Deus e ter difundido uma falsa trindade, a da besta do anticristo, a falsa fé nos moldes de doutrinas pagãs filosóficas, mas amantes do poder e do dinheiro, e não da servidão, da caridade e do amor, que tudo construiu e constrói, e que faz nova todas as coisas. Ela é a sabedoria de Deus. Pecais muitos milhares nas exceções, mas por pecar contra os pecados proibidos no livro de Provérbios 6, e do pecado de rebelião contra o Espírito Santo, contra as autoridades instituídas que têm alma de Cristo. Mais grave ainda o pecado contra o próprio Deus, que habita no vaso, templo humano, nós, nas sacristias das igrejas de alvenaria. Exorto-os que os milhares tantos instituídos quanto cristãos em geral rejeitam o próprio Deus e o Espírito Santo que habita no sacrário vivo, o irmão, outro, próximo. Poucos testemunham a Cristo, que no tempo do fim o povo de Deus será um pequeno rebanho, nas exceções, mas muitos vivem os moldes de potestades do mal, que inebriam o profano, inebriam a igreja com a mentira, a falsa verdade. E os do bem contemplam as potestades do bem, os anjos do bem, os santos do bem, do sagrado Deus e a milícia santa. Muitos pode vir a pensar ou dizer, se vai ao inferno, mas que leva a muitos também, que alienados pela vida de mundo, também vão dizer, Senhor, Senhor, fiz isso, aquilo. Mas o Senhor dirá, afaste, maldito, inimigo do meu Pai. Por isto exorto-vos essa verdade, revelada pelo próprio Jesus Cristo, que usa esse vaso, para vos admoestar, vos ensinar. Obrigado.